18h04, eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que as novas restrições ao senador Marcos Doval, como o uso de tornozeleira eletrônica, se justificam pelo completo desprezo às decisões da corte. O parlamentar viajou aos Estados Unidos sem autorização e ficou no país por cerca de 10 dias. Moraes destacou que a atitude configurou descumprimento deliberado de medidas cautelares, em desrespeito direto ao que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. O assunto é tão delicado que será o tema de Luiz Carlos Azedo, nosso correspondente na capital federal, direto de Brasília. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, condenou nesta sexta-feira o que chamou de conluio entre brasileiros e forças estrangeiras contra a soberania nacional. Em discurso nos 80 anos do Instituto Rio Branco, ele afirmou que saudosistas do arbítrio e amantes da intervenção estrangeira não terão sucesso em subverter a ordem democrática. Vieira destacou o compromisso do Brasil com a legalidade e defendeu as instituições brasileiras. O secretário da COP30, Walter Correia, afirmou nesta sexta-feira que o Brasil vai pedir aumento no valor repassado pela ONU para custear a participação de delegações na Conferência do Clima em Belém. O fundo atual subsidia a hospedagem de 144 países. Segundo Correia, a base de diária para Belém é inferior a $150, enquanto cidades como São Paulo e Rio de Janeiro têm diárias médias de $230. A solicitação será feita nos fóruns da ONU. O Ministério de Minas e Energia afirmou nesta sexta-feira também que recebeu com entusiasmo o anúncio da britânica BP sobre a descoberta de petróleo e gás no bloco Bumerangue, na Bacia de Santos. A jazida está localizada a mais de 400 quilômetros da costa do Rio de Janeiro. É a maior descoberta da BP em 25 anos no Brasil. O governo destacou que achados como este atraem investimentos, geram empregos e reforçam a importância estratégica do pré-sal. E agora a participação dos nossos repórteres. Júlia Cabreiro. Família tenta conseguir remoção de corpo de idoso de casa no Rio Comprido há 3 dias. Falamos agora há pouco de petróleo. Marcos Antônio de Jesus está no lance. A empresa anuncia descoberta de maior poço de petróleo e gás na costa brasileira. Um dos assuntos importantes da edição de hoje, em Maria Vitória Lima. Saúde descredencia mais de 9.000 estabelecimentos do Farmácia Popular. Da nossa bancada, direto para o público que acompanha o Jornal da Tupi, Maurício Bastos, boa noite. Boa noite, Sidney Rezende, trazendo para nossa realidade, a realidade do Rio de Janeiro. De que maneira o nosso estado pode se beneficiar com o anúncio da descoberta de petróleo e gás na Bacia de Santos. No início desse ano, as cidades fluminenses receberam mais de R$1 bilhão em royalties, com Maricá liderando a lista de repasses, seguida por Saquarema na região dos Lagos e Macaé no litoral norte fluminense, segundo informações da Agência Nacional do Petróleo. Já já, os detalhes aqui no Jornal da Tupi. Esta descoberta mexe com a vida da gente. Marcelo Madureira, boa noite. Boa noite, família Tupi. Boa noite, Sidney Rezende. Na confusão entre Brasil e Estados Unidos, onde é que fica a ABIN, Agência Brasileira de Informação? Onde é que estão os nossos espiões, Sidney? E daqui a pouquinho eu quero a sua participação também aqui. Nós do Jornal da Tupi, pesquisa do dia. Hoje, 4 de agosto, a Rede Municipal de Ensino volta às aulas após as férias de meio de ano. Alguns voltaram com preguiça, outros estão bem empolgados, é bem verdade. Família Tupi, nós queremos saber qual é a sua boa lembrança da época de escola. 980188880 é o WhatsApp da Super Rádio Tupi, 980188880. E agora ao vivo a previsão do tempo com Renata Victor. Renata, boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite, família Tupi. Para esta noite a previsão é de céu nublado e ventos moderados. Amanhã, terça-feira, a previsão é de chuva fraca e moderada a partir do período da tarde. No município do Rio de Janeiro, a temperatura vai cair, o friozinho volta, a mínima será de 14 graus na madrugada
e a máxima não deve passar dos 27 graus. Sidney. Esta equipe está prontíssima para levar informações agora, ao vivo, a partir desse instante, para a família Tupi. Com sonoplastia de Diogo Brinquinho, central técnica Anderson Almeida e toda a equipe de reportagem da Tupi, nós já estamos no seu rádio. Família Tupi, boa noite. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento: OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Toda terça eu ia pra aula de dança. Gostava de sair depois com as meninas. Aí meu namorado pediu pra eu sair da dança, pra ficar mais em casa e me afastar das minhas amigas. Milhares de mulheres desaparecem pouco a pouco todos os dias, do convívio social, do trabalho. É nessa hora que a violência começa a aparecer. Ligue 22 99619 7917. Prefeitura de Saquarema. Você não está... Supermercados Unidos, confira as ofertas: requeijão LG 7,99, queijo Minas Frescal 28,98, café pilão 32,90 no Unidos Clube, leite em pó Aurora 13,98. Supermercados Unidos. Ruas da Pavuna terão interdições parciais das 10 da noite às 5 da madrugada até 21 de agosto. Haverá bloqueios alternados na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., próximo à estação do metrô, e também na Avenida Sargento de Milícias, Rua Cícero e Praça Copérnico. O objetivo é viabilizar serviços de manutenção. Super Rádio Tupi. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo, na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. Marcos Vinícius e a equipe de promoção da Tupi estarão amanhã com uma ação especialmente para você. Venham participar das brincadeiras e ganhar brindes. Esperamos você para uma ação da TIM, na Banca do Vinícius, na Rua Nilo Peçanha 205, em Nova Iguaçu, entre 11 e 12 horas. TIM, imagine as possibilidades. Dia 16 de agosto, no Quali Stage, a banda Celebrare, comemorando seus 30 anos de carreira. Dia 17 de agosto, a estreia do novo show Palavra Cantada, 30 anos. Será que tem uma estrela cadente? E dia 22 de agosto, Zezé de Camargo e Luciano com a turnê Novos Tempos. Sonho de amor. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Todo dia tem, todo dia tem. Aniversário dos Supermercados Rio Sul tá com tudo. Descontos imperdíveis que só acontecem uma vez por ano. Peito de frango quilo 11,99. Filé de frango Rivelli Jaguar ou Levo 17,99. A 100 quilo 29,99. Batata Easy Chef 18,99. Espaguete al dente Piraquê 3,99. Café Pimpinela 33,98. Papel higiênico Carinho 9,99. Sabão Tixen 19,99. Polpa Nestlé 5,99. Vem pro Rio Sul. Jornal da Tupi. Informação,
18h14. Já teremos as informações do helicóptero com Viviane Costa. Porém, uma informação muitíssimo importante que o Maurício Bastos vai dar agora em primeira mão. Diga, Maurício. O ministro Alexandre de Moraes, Sidney, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa determinação foi expedida agora há pouco, na tarde desta segunda-feira. A justificativa do ministro Alexandre de Moraes é de que Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares que foram impostas a ele por ter veiculado conteúdo nas redes sociais dos filhos. Lembrando que nesse fim de semana houve protestos por todo o Brasil e em alguns deles foi veiculada a participação de Jair Bolsonaro, vinculada a imagem dele nas redes sociais dos filhos, ou seja, utilizando de um subterfúgio para que ele estivesse sendo divulgado em meio a esses protestos. Então, na avaliação, na interpretação, segundo a decisão de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares que foram impostas por ter veiculado justamente conteúdo nas redes sociais dos filhos. Então, confirmando, Sidney, decretada a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só para que você da família Tupi possa compreender, é um passo a mais em relação às restrições anteriores do próprio ministro Alexandre de Moraes. Há de se recordar que Jair Bolsonaro foi no Partido Liberal àquela época e o ministro Alexandre de Moraes considerou que ele extrapolou ao tirar fotografias da tornozeleira, ao dar declarações, ao dar entrevistas, e aquilo acabou ultrapassando os limites da radiodifusão em geral, inclusive ocupando as redes sociais. Aí o ministro, portanto, no dia seguinte, a pedido dos advogados de Bolsonaro, esclareceu que ele não estava impedido de dar entrevistas, porém ele teria que se restringir a não utilizar suas redes sociais, a respeitar o horário de até 19 horas, de uma série de ações. Só que agora, depois da participação dele, quando o deputado Nicolas Ferreira, ao falar no discurso dele, Nicolas, lá em São Paulo, na manifestação pró-Bolsonaro, pró-anistia, ele mostrou inclusive a participação de Bolsonaro através do aparelho celular, em transmissão ao vivo, e o ministro, portanto, agora dá um passo, dá uma escalada, né, Madureira? Isso, eu não sou advogado, evidentemente, mas pelo que eu li aqui, a decisão do juiz Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, ela juridicamente é bem fundamentada, ela faz sentido, mas por outro lado ela recrudesce, né? Ela intensifica, como se diz hoje em dia, ela escala a crise que está se vivendo, né? Não só a crise política interna no Brasil, mas principalmente a crise que a gente vive com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. De qualquer forma, teremos oportunidade. Daqui a pouco vai entrar também Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília. Madureira, bem lembrou você, essa tensão que ela vai aumentando não é nem justo e nem correto, e não é isento dizer que somente uma parte é responsável. Cada um coloca um tijolo nessa história. A oposição também parece não querer um ambiente de diálogo e vai puxando a corda, como o senador Marcos Duval, né, que ao viajar fez provocações. O próprio deputado Nicolas Ferreira também, ele ultrapassou limites no discurso que ele fez, e alguns juristas achavam até que ele poderia também ser punido pelo que ele disse. Então é uma coisa assim que a gente tem que ponderar, tem que equilibrar. Não é só o ministro Alexandre de Moraes que puxa a corda, mas se cada um puxa a corda para um lado, o que não sobra é espaço para entendimento. E isso cria uma situação, bem lembrou Madureira, num ambiente bem hostil quando você está negociando tarifas com os Estados Unidos. Já volto no Madureira, volto também agora no Maurício. Diga, lembrando, Sidney, que após esse fim de semana, com a exibição desse vídeo da participação de Bolsonaro, mesmo que de forma remota, nesses protestos, né, por meio das redes sociais dos filhos, a defesa do ex-presidente pediu que o senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, apagasse de suas redes sociais esse vídeo com a participação de seu pai. O Flávio Bolsonaro atendeu a solicitação dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A postagem foi retirada do ar. Os advogados argumentam que essa publicação poderia configurar esse descumprimento da medida cautelar que veta o uso das redes sociais pelo ex-presidente, inclusive em perfis de terceiros. Só que a decisão já havia, pelo que tudo indica, já havia sido levada em consideração pelo ministro Alexandre de Moraes, ministro
ministro do Supremo Tribunal Federal, ao ver essas imagens nas redes sociais dos filhos, e tomou essa decisão pelo descumprimento de medida cautelar por parte do ex-presidente. Madureira, para o bem do país, é preciso sim respeitar sempre as leis, mas que os bombeiros políticos cheguem rápido. Amanhã, com a volta do Congresso, eu tenho a impressão que o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o Alcolumbre, né, o presidente Hugo Mota, eles terão um papel muito, mas muito importante de fazer com que os ânimos sejam um pouco mais serenados. Hoje mesmo ocorreu uma manifestação de líderes da oposição muito dura contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, se você começa a colocar, agora, família Tupi, está quase na hora da janta, né? Você tem a janta lá preparada, aí você começa a colocar pimenta do reino, bota sal, daqui a pouco você bota também açúcar, você bota aveia. Isso aí acaba não sendo um jantar para ninguém comer. Então é preciso, para que se tenha um mínimo de um prato decente, que se tenha também equilíbrio e cabeça no lugar. É uma crise que tem duas vertentes, né? A vertente econômica, né, que são as sanções que serão impostas ao Brasil, sanções de 50%, taxação de muitos produtos, e também a questão política, que me parece uma das intenções principais do presidente Donald Trump, de inclusive utilizar o exemplo do Brasil para que outros países, né, digamos assim, tenham mais cuidado nas relações com os Estados Unidos. O problema é que o que não se deve é fulanizar a questão. O que é fulanizar? É colocar nas figuras do ministro Alexandre de Moraes, ou mesmo do presidente Donald Trump. Não, essas questões têm os canais corretos para serem tratados, a diplomacia, e o que está em questão não é o juiz Alexandre de Moraes, o ministro. O que está em questão é a justiça brasileira, é a instituição básica da democracia brasileira, que é a nossa justiça. Bem, vamos fazer o seguinte: nós temos as informações do trânsito com o helicóptero, que a Viviane Costa, peço até desculpas a ela, porque é alterado aqui o nosso roteiro, temos obrigações também, evidentemente, com essa informação fundamental para o motorista, e nós vamos cumpri-la agora. E já convocamos também o Azedo para que ele possa entrar o mais rapidamente possível, e já estamos buscando também juristas que possam, de alguma maneira, nos dar aqui esclarecimentos no decorrer desta edição. 18h22. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. No Arreado Inter tem festa, tem tradição, tem promoção. Vem! E se você ama o seu carro, você é a Alamo Benefícios. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. Desculpa mais uma vez pelo atraso, Viviane Costa, uma boa noite para vocês. Informações do trânsito. Muito boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi, com informações da volta para casa pelas vias expressas. A linha vermelha para a Baixada, congestionada de São Cristóvão até o acesso à rodovia Presidente Dutra, ela deve ser evitada, assim como a Avenida Brasil está com retenções do Caju até a chegada à Penha, reflexos na Avenida Rio de Janeiro e mais à frente, tudo parado, de Parada de Lucas até a altura de Teodoro. Você que está em direção ao Zona Oeste, Baixada, ainda consegue cortar caminho através da Pastor Martin Luther King, ou ainda pegando a Leopoldo Bulhões, Rua Urandos e Dom Helder Câmara também estão observando boas condições. Para o centro da cidade, a linha vermelha fica sendo uma excelente alternativa. Evite a pista lateral da Avenida Brasil, ela está intensa na passagem por Ramos até a chegada a Bom Sucesso, muito por conta do acesso para a linha amarela, mas a pista central eu também consigo observar boas condições. Cuide do seu pet com o plano de saúde veterinário do Apaixonados por Quatro Patas, a maior rede de clínicas populares do país. Chama no Zap 2042-2557. Daqui a pouco eu estou de volta aqui no Jornal da Tupi. Informação, esporte e emoção, tá tudo aqui. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi. Oferecimento OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. A Light faz parte da história do Rio. Há 120 anos, levamos energia, inovação e desenvolvimento para indústrias, comércios, serviços e milhões de famílias. Estamos presentes em momentos únicos na vida das pessoas, seja no nascimento de um filho, no funcionamento de um hospital, nas festas que fazem o Rio pulsar.
A trajetória que celebramos é inspirada nos sonhos e conquistas de cada pessoa que vive e constrói o estado do Rio de Janeiro. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Pronto para uma experiência de imersão? Os cinemas UCI, além de serem os mais completos, trazem o melhor da programação de filmes. Aproveite para assistir Amores Materialistas, Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, Superman e muito mais. Aproveite as salas IMAX, X Plus, salas VIP Deluxe e a 4DX com movimentos nas poltronas e traz sensações como vento, chuva, nevoeiro, aromas. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Cinema completo? Só a UCI Cinemas. Verifique condições e classificações etárias. ucicinemas.com.br. O meu prédio não tem mais porteiro. Será que a portaria eletrônica é segura mesmo? E se arrombarem o portão da frente? E se entrarem no meu apartamento? Será que dá pra invadir pelas janelas? Os vizinhos vão ficar de olho. Quem vê as câmeras da rua? Não tenha medo. Tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. Jornal da Tupi. Informação. Já teremos aqui o Azedo direto de Brasília, isso porque o Maurício no bloco anterior deu a informação que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decretou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro por descumprir medidas cautelares. Nós vamos dissecar esse assunto ainda nesta edição. Agora eu vou chamar para as informações locais a Júlia Cabreiro e uma história assim inacreditável que ela vai contar. Júlia, boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite a todos os ouvintes ligados no Jornal da Tupi. É isso, Sidney, a família do idoso Marcos Camilo Gomes Dias, de 86 anos, morto desde sábado, procurou a reportagem da Super Rádio Tupi pedindo ajuda, Sidney, depois de dias sem respostas concretas de órgãos competentes para a retirada do corpo do Marcos. Ele infartou e morreu dentro de casa. A casa é localizada na rua Santa Alexandrina, no Rio Comprido, região central aqui do Rio de Janeiro, e o óbito do Marcos foi constatado por equipes do SAMU. A filha dele, a Márcia Ferreira, ela conta tudo que já fez para conseguir dar um enterro digno para o pai. Vamos ouvir. O que aconteceu que a gente foi, eles mandaram a gente ir na delegacia, a gente foi, aí depois já mandaram a gente ligar para SAMU, de novo a gente ligou, nada, jogaram a gente pro bombeiro, a gente foi, mesma coisa, aí o último recurso da gente, a gente foi na defensoria pública. Aí mandaram um papel para eles lá da funerária para fazer o enterro de graça, e sendo que eles falaram que não vão na casa tirar o corpo para poder dar entrada no enterro. A Márcia também contou pra gente, Sidney, como é que tá sendo, portanto, a situação com a funerária. Vamos ouvir. O que eles orientaram a gente foi, a gente pode até tirar o corpo de lá, mas vocês têm que pagar 2.500. Aí eu falei, então quer dizer que não é mais gratuidade? Então, a gratuidade não tem, né? Porque se o enterro é de graça, eu não tenho que pagar para poder tirar o corpo do meu pai de dentro de casa. Pois é, Sidney, uma situação muito revoltante, né? A nossa reportagem entrou em contato, portanto, com a funerária, que não se pronunciou sobre esse assunto. O espaço, claro, está aberto para demais manifestações, Sidney. Obrigado, Júlia, por sua participação. Ô, Madureira, tem o rito e tem os rituais. O rito para a retirada do corpo tem uma legalidade, por isso que em muitos casos a melhor palavra é sua mesmo, o protocolo. Os rituais, a despedida, o momento de contrição, a fé que cada um possa naquele momento, né, de dor, expressar, isso faz parte dos rituais. Agora, um corpo está há 3 dias sem qualquer providência legal é algo assustador. Isso se transforma até num problema sanitário, né, Sidney? Porque, como qualquer cadáver, né, começa um processo de decomposição que tem um componente tóxico muito importante, quer dizer, é um caso de saúde pública fazer a remoção para que essa pessoa possa ter um enterro digno e as pessoas, os vizinhos, a família também não sofram o risco, né, de ter alguma doença, alguma infecção por conta, né, do processo de decomposição do cadáver. E tudo mais, gente, pode ser discutido depois, mas a retirada do corpo, por conta disso, de questão até objetivamente sanitária, para este lar e para todas as pessoas no entorno e ruas próximas e casas próximas, tudo isso é algo da maior gravidade. Antes que você pense, isso é um mundo cão. Não, isso não é um mundo cão, isso é um mundo objetivo e real de uma família modesta que de vez em quando enfrenta problemas desta ordem. Agora, no momento final de uma vida, isso é um desrespeito para todos nós, é um mínimo de humanidade e cidadania. 18h29. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende.
café reforçado. Pra semana começar! Economia todo dia é aqui. Promoções de segunda e terça. Arroz Copa Arroz, 17,95. Feijão Nutricaldo, 2,99. Açúcar Caravelas, 3,95. Leite em pó Fazendas do Rio, 11,99. Pão de forma Panko, 6,89. A 100, 27,90. Peito de frango, 12,98. Mini Tigre, 1 kg, 17,98. Hambúrguer Texas, 14,98. Gleibon 500 gramas, 4,99. Requeijão Gondan, 6,99. Tixan, 2,2 kg, 19,45. Detergente ADD, 1,89. Visite a nova loja Vargem Grande. Rede Economia. Economia é aqui. Os biscoitos Renata têm uma fórmula especial, mas pode chamar de recroque. Mais fresquinho, croque, recroque. Mais gostoso, croque, recroque. Por mais tempo. Por mais tempo. Renata tem biscoitos para todos os momentos, com embalagens seladas, que preservam o sabor e garantem a crocância que é só nossa e dura muito mais tempo. É pra você curtir e repetir, ou melhor, pra você crocar e recrocar. De novo e de novo. Só Renata tem recroque. Croque, recroque. De segunda a sexta, 8 da manhã, o show do Clóvis Monteiro é um oferecimento de... Supermercados Mundial, aqui é tudo família. TIM Pré-Chip, WhatsApp ilimitado, Pix na conta e muito mais. A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax, gente cuidando de gente. E Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Ligue agora, 0800 305 2090. Jornal da Tupi, a notícia detalhada e bem explicada. Toda terça eu ia pra aula de dança. Gostava de sair depois com as meninas. Não vai. Aí meu namorado pediu pra eu sair da dança, pra ficar mais em casa e me afastar das minhas amigas. Milhares de mulheres desaparecem pouco a pouco todos os dias. Do convívio social, do trabalho. É nessa hora que a violência começa a aparecer. Ligue 22 99619 7917. Prefeitura de Saquarema. Você não está sozinha. Bem, amigo, amiga, produtores rurais, pintou oferta na seleção do AgroSteel e a condição é legal. Motosserra MS 162 por apenas 10 vezes de R$ 99,90 sem juros. Aproveite também condições especiais para mais produtos da linha Agro. Seleção do AgroSteel. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. 18 horas e 32 minutos. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Vou saudar aqui Luiz Carlos Azedo, direto da capital federal. Vou pedir a ele, junto conosco, viu, Azedo, que você acompanhe o que o Luiz Silva vai agora nos trazer de informações, porque a notícia mais seca, né, mais pelada, como a gente diz, ela foi dada no primeiro bloco, quando Alexandre de Moraes decretou prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro por descumprir medidas. Azedo, uma boa noite para você, Azedo. Boa noite, Sidney, Maurício, Marcelo. Boa noite, Azedo. Nosso time está quase completo hoje. Luiz Silva, quais são as informações de momento que você tem mais atualizadas desse caso? Olha só, Sidney, o jornalismo da Tupi teve acesso à decisão do ministro Alexandre de Moraes em detalhes e basicamente ele fala que a decisão foi tomada por conta principalmente da participação de Bolsonaro via telefone na manifestação realizada ontem em Copacabana. Em determinado trecho da decisão, o ministro fala o seguinte: agindo ilicitamente, Jair Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a justiça, tanto que o telefonema com seu filho Flávio Bolsonaro foi publicado na plataforma Instagram. E ele segue dizendo: a participação de Bolsonaro e sua mensagem pelo telefone foi divulgada pela imprensa e pelas redes sociais, e a notícia destacou a fala de Jair Bolsonaro direcionada aos manifestantes. E no mesmo, posteriormente também no dia 3 de agosto, ou seja, ontem, após o senador Flávio Bolsonaro ter divulgado nas redes sociais a participação de Bolsonaro na manifestação, também foi noticiado que o senador apagou a postagem em um claro intuito de omitir o descumprimento das medidas cautelares praticado pelo seu pai, Sidney. Se eu não estou enganado, também não li o documento como um todo, Luiz, você teve essa oportunidade, nós estamos aqui no ar, né? O ministro proibiu o uso de celulares, terminou busca e apreensão, agora visitas, por exemplo, só de advogados e parentes próximos, ou seja, o ministro está cumprindo determinações legais, já previamente deixadas claras para os advogados de Bolsonaro e para o próprio Jair Bolsonaro, e ele, na verdade, meio que pagou para ver com essa participação provocada pelo deputado federal Nicolas Ferreira
Ferreira, que foi o deputado Nicolas, é que abriu o celular, colocou Bolsonaro na linha, que estava vestido a caráter, só não estava no local, mas estava à distância. Então, na verdade, estas foram as medidas. Qualquer informação adicional, fica à vontade. Já alguma outra notícia que você queira dar desse documento? Eu estou dando uma olhada aqui na decisão, Sidney, qualquer coisa eu te aciono aqui. Combinado. Azedo, agora, como dizia há pouco, foi dado mais um passo, né? Escalou um pouco mais, né? Qual a sua leitura política dessa ação jurídica? Olha, é uma situação assim em espiral ascendente, né? Que um fato vai realimentando o outro, né? Nesse caso houve o episódio hoje cedo do Doval, que ele assintosamente provocou uma atitude do Alexandre de Moraes, porque ele afrontou as decisões que tinham sido tomadas. Aí ele foi obrigado a utilizar a tornozeleira eletrônica. Parecia que esse negócio ia ficar por aí. Aí agora à tarde sai a decretação da prisão domiciliar do presidente Jair Bolsonaro por causa da participação dele nas manifestações de ontem, que não se deu fisicamente, mas se deu porque ele falou pelo celular com pessoas que estavam participando das manifestações. Por exemplo, no caso do Nicolas Ferreira, isso ficou muito evidente, tem vídeo, né, dele falando nas redes sociais, e nisso ele violou uma determinação expressa do Alexandre de Moraes, que era de não produzir imagens e conteúdos que pudessem ser utilizados pelas redes sociais, nas redes sociais, pelos seus aliados. Então ele forçou a barra. Agora, o problema é que isso ocorre num contexto de crise na relação do Brasil com os Estados Unidos, provocada pela aliança do Bolsonaro com o presidente Trump, e essa coisa vai complicar essas negociações que estão em curso com relação ao tarifaço de 50%. O Trump já havia adotado medidas muito rigorosas no sentido de punir o ministro Alexandre de Moraes, e agora, com essa decisão do Moraes, a coisa tende a escalar mais ainda. Por isso é que eu digo que é uma espiral ascendente. Verdade. Azedo, vou abrir aqui para os meus colegas, mas só para informar para a família Tupi, o que é que o Azedo iniciou a fala dele, não é? O ministro Alexandre de Moraes, mais cedo, tinha afirmado que iria aplicar novas restrições ao senador Marcos Doval. Esse senador é aquele que foi para os Estados Unidos utilizando-se de um passaporte diplomático, um passaporte em que ele, na verdade, não deveria fazê-lo, apesar dele dizer que já tinha avisado a Polícia Federal que faria essa viagem, já tinha avisado o ministro Alexandre de Moraes anteriormente. O próprio ministro Alexandre de Moraes tinha proibido que ele fizesse esse uso. Ele se aproveitou de uma boa-fé do Ministério das Relações Exteriores, porque o documento ainda está ativo. Ele utilizou-se desse passaporte. Ao chegar lá, ele fez provocações, gravações, e xingou Alexandre de Moraes e tudo mais. Quando ele voltou, ele foi recepcionado pela Polícia Federal, e aí a Polícia Federal cumpriu uma determinação de Alexandre de Moraes de que o senador Marcos Doval usasse uma tornozeleira eletrônica, mas que não o impediria, se fosse o caso, como ele é senador, nos dias que tiver sessão no Senado, ele pode até voltar mais tarde, em outros dias não. E o Alexandre de Moraes considerou isso um desprezo. E depois, agora à tarde, essa tomada de decisão. Vamos então aqui, tanto para o Maurício como para o Marcelo Madureira. Madureira, por favor, sua intervenção. Então, como eu já disse, eu acho essa questão deve se fulanizar o mínimo possível. Eu acho que tem que se cumprir a lei, né? Para isso existe a instituição da justiça, né? Nós temos no país, Brasil, um país democrático, onde funcionam os três poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. Então, o que emana do poder judiciário tem que ser cumprido. Assim diz a Constituição, assim diz a lei. E não ficar verificando se o sujeito A quer prejudicar o sujeito B ou C. Não. A letra fria da lei, a interpretação da lei, que cabe ao juiz, né, ao ministro, no caso do Supremo Tribunal Federal, ou ao Supremo Tribunal Federal como um todo. É assim que eu entendo. Agora, o que o Azedo está falando
é rigorosamente verdadeiro, né? Isso escala essa crise política que existe entre Brasil e Estados Unidos, né? E que, de certa forma, o presidente Trump, até perguntaria se o Azedo vê assim também a questão, ele está usando essa questão do Brasil como exemplo, né, de um eventual comportamento que ele pode vir a ter com outros países que também apresentem, digamos assim, arestas, problemas com os Estados Unidos. Sua leitura, Azedo, qual é essa também? A gente tem duas crises que estão acopladas, né? Há uma conexão aí entre essa crise entre o Brasil e os Estados Unidos e essa crise entre a oposição e o governo. Todas elas têm no seu epicentro o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal. O problema é que isso está se agravando e a gente não tem controle das variáveis externas, né? Das atitudes que o Trump pode tomar. É uma coisa que hoje ninguém pode dizer que vai acontecer assim ou assado, porque ele é completamente imprevisível. Por exemplo, hoje ele está adotando medidas contra a Índia, que é um grande país também. É um país com a população numerosa. Ele está se impondo ao mundo pela força econômica e pelo poder militar que ele tem também subjacente. Agora, aqui no Brasil, a coisa vai esquentar, porque o Congresso retomou os trabalhos e existe um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes no Senado. Ontem, na manifestação lá de Santa Catarina, o Espiridião Amin disse que já tem 35 assinaturas para votar o impeachment do Alexandre de Moraes e que só faltariam 6 assinaturas para aprovar o impeachment pelo Senado. Então é uma coisa que está toda articulada, encadeada, e eu não sei até que ponto houve uma forçação de barra deliberada, tanto de parte do Doval, junto com o Eduardo Bolsonaro, como do próprio Bolsonaro com os filhos, para esticar a corda ainda mais com o Moraes, da suposição, talvez, de que ele pudesse recuar e tal, mas ele já deixou evidente que ele não vai recuar. O Azedo... Então, nós estamos caminhando para uma crise institucional aí, que é muito grave. Se a gente olhar os discursos, as narrativas, as formas de ação, o comportamento dos protagonistas, a gente entra na mesma trajetória que levou ao 8 de janeiro de 2023, porque é evidente que há uma componente golpista também nesse processo. O Azedo, vou chamar aqui o Maurício Bastos. Ele e o Luiz Silva estão lendo aqui meticulosamente os documentos, né? Todos, e esse principal do ministro Alexandre de Moraes, e eles vão trazer aqui mais informações relevantes para a nossa conversa, que é o assunto do dia. Maurício. O Alexandre de Moraes, Sidney, ele aqui nessa decisão, ele rememora, né, tudo que já foi divulgado em relação, enfim, às decisões anteriores, e ele, como lembrou o Luiz Silva agora há pouco, ele cita o factual, né, como se fala no jornalismo. Ele traz matérias de ontem para hoje, falando sobre, trazendo a cobertura jornalística das manifestações ocorridas em várias cidades brasileiras, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. E ele cita aqui, por exemplo, no dia 3 de agosto de 2025, Carlos Nantes Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, realizou postagem na rede social X com a foto de Jair Bolsonaro com um pedido para seguirem o perfil do réu. Abre aspas, sigam @Jair Bolsonaro, fecha aspas, tendo aí conhecimento das medidas cautelares, como a restrição ao uso de redes sociais que foram impostas a seu pai. E não bastasse isso, completa aqui a sentença aqui do ministro Alexandre de Moraes, as falas de Eduardo Bolsonaro direcionadas aos manifestantes na data de ontem também corroboram a atuação coordenada dos filhos de Jair Bolsonaro a partir de mensagens de ataques ao Supremo Tribunal Federal, com evidente intuito de interferir no
no julgamento. E aí ele completa no mesmo sentido. Eduardo Bolsonaro ainda afirmou que em breve nem Paris haverá mais para eles, em referência aos integrantes da Suprema Corte, conforme noticiado pela revista Veja, em matéria intitulada Ato pró-Bolsonaro reúne milhares no país, mas engajamento mostra sinais de desgaste. Luiz, e da sua parte, alguma observação? Vamos lá, Sidney, eu tenho aqui os detalhes das medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. Claro, além da prisão preventiva, que é o assunto que a gente está tratando aqui, ele determina o seguinte: Bolsonaro fica proibido de receber visitas, com exceção dos advogados, e esses visitantes autorizados ficam expressamente proibidos de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens. Bolsonaro também fica proibido de utilizar celular diretamente ou por meio de terceiros. Moraes também manteve as medidas cautelares impostas anteriormente, que foi a proibição de manter contato com embaixadores ou autoridades estrangeiras e demais investigados nos casos em que Bolsonaro é réu, e também a proibição de utilização das redes sociais, como o Maurício acabou de falar. Para terminar, Moraes também determinou buscas e apreensões nas residências de Jair Bolsonaro. Inclusive, já temos a informação de que um telefone celular foi apreendido na casa de Bolsonaro em Brasília. Sidney. Maurício. O flagrante desrespeito às medidas cautelares, a gente falou isso agora há pouco, tá bem descrito aqui na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele diz o seguinte no texto: o flagrante desrespeito às medidas cautelares foi tão óbvio que, repita-se, o próprio filho do réu, o senador Flávio Bolsonaro, decidiu remover a postagem que foi realizada em seu perfil na rede social Instagram, com a finalidade de omitir a transgressão legal, diz aqui nos autos o ministro Alexandre de Moraes. Sidney. Bom, Azedo, eu queria agora o seu comentário depois disso tudo, desse noticiário atualizado, porque antes da sua entrada eu lembrava aqui que vai ter um papel histórico e muito importante Hugo Mota, presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado, porque até agora a posição desses importantes líderes da Casa Legislativa do Congresso Nacional está aquém do que se espera deles. Eles têm que se posicionar de alguma maneira. Espero que o façam para serenizar, para tornar a situação mais serena, mais tranquila e mais pacificada. A sua leitura qual é? Olha, no caso do Alcolumbre, ele tem um abacaxi nas mãos para descascar, que é esse pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, que tem 35 senadores subscrevendo, segundo o Espiridião a mim. Isso é número suficiente para embananar completamente o funcionamento do Senado. É um grupo que pode obstruir o funcionamento do Senado. Então é um problema sério que está lá agora, está instalado lá. O Espiridião a mim é um político experiente, não pode ser chamado do mais radical dos políticos de direita no Brasil. Ele vem do antigo PDS, da antiga Arena, do PDS, foi governador e é do PP. Ele não é do PL, do Bolsonaro. Então é uma coisa preocupante, até porque tem lá o Flávio Bolsonaro, que é senador, e também tem o senador Marinho, que é o líder do PL, que também é uma pessoa habilidosa, respeitável, o Rogério Marinho. Bom, isso lá no Senado. Na Câmara tem lá o problema da deputada que fugiu para a Itália, da Bia Kicis, que está com uma situação completamente irregular. Carla Zambelli. Zambelli. Bia Kicis não, a Carla Zambelli. Sim. Que está numa situação completamente irregular. E o caso do Eduardo Bolsonaro também. São dois deputados que, diante das atitudes que eles tomaram, da legislação, do regimento da casa, eles teriam que ser afastados de alguma maneira. No caso da Zambelli, o que se prevê é a cassação do mandato dela. Então é uma situação assim complicada, tensa, que o Congresso vai reabrir em alta voltagem. Essa semana já vai começar pegando fogo. É verdade. Azedo, eu peço que você, por favor, permaneça conosco um pouco mais. Fora do ar aqui, a Renata Victor, nossa produtora, já o alertou, perguntando se você poder ficar um pouco mais. Precisamos muito de você. Você disse que sim, e nós precisamos mesmo. E daqui a pouquinho, o Marcelo Madureira, o Maurício Bastos, o Luiz Silva, que continua lendo aqui o documento, assinalando partes importantes. Todo mundo retorna para que a família Tupi fique muito bem informada. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você está ouvindo Jornal da Tupi,
No comando, Sidney Rezende. Café reforçado. Pra semana começar! Economia todo dia é aqui. Promoções de segunda e terça. Arroz Copa Arroz, 17,95. Feijão Nutricaldo, 2,99. Açúcar Caravelas, 3,95. Leite em pó Fazendas do Rio, 11,99. Pão de forma Panko, 6,89. A 127,90. Peito de frango, 12,98. Mini Tigre, quilo 17,98. Hambúrguer Texas, 14,98. Gleibon 500 gramas, 4,99. Requeijão Gondan, 6,99. Tixan, 2,2 quilos, 19,45. Detergente ADD, 1,89. Visite a nova loja Vargem Grande. Rede Economia. Economia é aqui. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAURJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br. A Calas Mídia é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil. Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país, entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais. São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros de aplicativo e ruas do Brasil. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil. A Petrobras é líder na transição energética justa. Mas você sabe o que isso significa? A transição energética justa é aquela que chega na vida de cada brasileiro, com menos emissões, com projetos sociais, ambientais e abraçando novas formas de energia. E é sobre isso que vamos falar hoje. A Petrobras está desenvolvendo novos projetos com soluções tecnológicas que reduzem as emissões. Os investimentos em pesquisa, inovação e fontes renováveis, como biocombustíveis, energia solar e energia eólica, mostram o compromisso da empresa com uma matriz energética mais limpa e sustentável, consolidando seu papel de liderança tecnológica no setor de óleo e gás e na liderança da transição energética justa. Justa para todos, justa para você. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Segunda-feira é dia de abastecer a casa com as mega ofertas que preparamos para vocês. Detergente Limpol 500 ml, 1,95. Leite em pó finíssima 350 gramas, 11,69. Arroz branco bem amado 5 quilos, 13,89. Café Giro 500 gramas, 23,90. Leite UHT Tirol 1 litro, 4,45. Megabox é muito por muito pouco. Fato venéreo. Centro Automotivo Tigre, mais de 60 anos de tradição. Faça sua revisão de início de ano e viaje tranquilo. Especializada em molas direto da fábrica Tigre para carros nacionais e importados, além das molas GNV para esportivos e blindados, amortecedores e alinhamento 3D, balanceamento, além de pneus e escapamentos de todos os tipos. Equipe altamente especializada. Não perca tempo e venha para o Centro Automotivo Tigre, Avenida Dom Helder Câmara 6.912 Pilares. Já voltaremos com Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília, depois dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes de exigir a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Temos outras informações sobre isso. Gente, rapidamente, um estudo da UFRJ com a Universidade Veiga de Almeida apontou que a morte de crianças até 5 anos pode estar relacionada à poluição do ar na zona oeste do Rio. Veja você, hein? Os pesquisadores registraram concentrações acima do limite do nível de material particulado fino no ar, substância que causa doenças respiratórias e cardiovasculares nos bairros de Santa Cruz, Paciência e Bangu. Hoje não vai dar tempo de tratar desse assunto, mas nós vamos tratar nos próximos dias. 18h53. Super Rádio Tupi. Segunda-feira é dia de abastecer a casa com as mega ofertas que preparamos para vocês.
Arroz branco bem amado, 5 quilos, 13,89. Café Giro, 500 gramas, 23,90. Leite UHT Tirol, 1 litro, 4,45. Alcatra como a minha, bovina, peça, quilo, 32,95. Coxinha da asa Cevale, 1 quilo, 9,98. Megabox, é muito por muito pouco. Fato Venério. O Senac RJ quer saber o que você quer ser. Pode ser designer, confeiteira, programador, CLT, empreendedora. Seja o que for, o Senac é o lugar certo. Aulas na prática, estrutura completa, instrutores do mercado e uma formação profissional que faz a diferença. São diversos cursos em várias áreas e tem sempre um Senac perto de você. Acesse rj.senac.br e inscreva-se já. Senac, para ser o que você quer ser. Por todo o Brasil tem Petrobras. Aqui no Rio de Janeiro tem mais desenvolvimento, refino e integração do polo petroquímico do estado. Um investimento de 33 bilhões de reais e geração de 37 mil postos de trabalho diretos e indiretos, com qualificação de mão de obra através do programa Autonomia e Renda. Tudo isso contribui para a entrega de combustíveis mais sustentáveis e para o crescimento do país. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Brasil, união e reconstrução. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Marcos Vinícius e a equipe de promoção da Tupi estarão amanhã com uma ação especialmente para você. Venham participar das brincadeiras e ganhar brindes. Esperamos você para uma ação da TIM, na Banca do Vinícius, na Rua Nilo Peçanha 205, em Nova Iguaçu, entre 11 e 12 horas. TIM, imagine as possibilidades. Café reforçado. Pra semana começar! Economia todo dia é aqui. Promoções de segunda e terça. Arroz Copa Arroz, 17,95. Feijão Nutricaldo, 2,99. Açúcar Caravelas, 3,95. Leite em pó Fazendas do Rio, 11,99. Pão de forma Panko, 6,89. A 127,90. Peito de frango, 12,98. Mini Tigre, quilo, 17,98. Hambúrguer Texas, 14,98. Gleibon 500 gramas, 4,99. Requeijão Gondan, 6,99. Tixan, 2,2 quilos, 19,45. Detergente ADD, 1,89. Visite a nova loja Vargem Grande. Rede Economia. Economia é aqui. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Sim, Luiz Carlos Azedo quase desde o início do Jornal da Tupi. Já vou acioná-lo aqui, mas o Luiz Silva vai nos ajudar com mais elementos e mais informações pro novo comentário do Azedo e do Madureira e do Maurício Bastos também. Diga, Luiz. É isso, Sidney. Um outro detalhe aqui da decisão do ministro Alexandre de Moraes que me chamou a atenção. Ele diz o seguinte: a participação dissimulada de Jair Bolsonaro preparando o material pré-fabricado para divulgação nas manifestações e redes sociais demonstrou claramente que manteve a conduta ilícita de tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a justiça em flagrante desrespeito às medidas cautelares impostas. Os apoiadores políticos de Jair Bolsonaro e seus filhos deliberadamente utilizaram as falas e a participação, ainda que por telefone e pelas redes sociais do réu, para a propagação de ataques e impulsionamento dos manifestantes com a nítida intenção de pressionar e coagir essa Corte Suprema. Sidney. Azedo, seu comentário sobre isso, lembrando que ontem me chamou muita atenção a manifestação de algumas pessoas, né? O deputado Nicolas Ferreira, eu penso que ele ultrapassou todos os limites ali, inclusive abrindo um perigoso precedente para uma eventual punição, né? O momento não pede isso, né? Nós achamos que o ideal seria realmente mais diálogo, mais compreensão em favor do país, mas as coisas que são ditas também com relação ao Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, é algo assim inacreditável. Agora o seu comentário, Azedo. Olha, nós estamos no limiar de uma crise institucional séria, que envolve tanto a questão do relacionamento do Congresso com o Supremo, como também o relacionamento do governo brasileiro, do próprio Supremo, com a Casa Branca, com o presidente Trump. Essa escalada da oposição, até o nível de mobilização no domingo foi maior do que em circunstâncias anteriores em que o Bolsonaro estava presente, mostra que há um movimento articulado que envolve as relações diplomáticas paralelas
com o governo americano, via Eduardo Bolsonaro, as redes sociais, a mobilização pelas redes sociais, que notoriamente são operadas pelo vereador Carlos Bolsonaro, do Rio de Janeiro, que inclusive é citado nessa decisão do Moraes, e a mobilização da base parlamentar do ex-presidente da República. O país está dividido, não adianta querer tapar o sol com a peneira. O patriotismo no Brasil não é uma unanimidade, e então isso não é um dado que precisa ser levado em consideração. Agora, tem essa questão que o Marcelo Madureira falou, quer dizer, existe uma Constituição, existe uma legislação, o país não pode abrir mão disso, e esse é o fator de tensão, e na minha avaliação é onde está embutida a componente golpista. Por quê? Porque se você viola a Constituição, você perde o paradigma da democracia, das instituições que garantem a democracia no Brasil. Verdade. Então, Azedo, isso é uma situação muito grave. É verdade, é verdade. Azedo, até para alcançar aqui, os motoristas estão nos ouvindo, tenho certeza que com muita atenção, mas eles querem também informação do trânsito. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos chamar a Viviane Costa e já voltamos com o Maurício Bastos, tem mais notícias, outras notícias, e o Marcelo Madureira também fará uma intervenção. Agora, 19 horas. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. No Arreado Inter tem festa, tem tradição, tem promoção. Vem! Se você ama o seu carro, você é a Alamo Benefícios. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. E Estúdio Sem Limites. Na Uniaselv você tem um super app que não gasta sua internet. Laboratórios inovadores e apoio contínuo para alcançar seu sucesso. Bora? Viviane Costa está sobrevoando agora a Ponte Rio-Niterói. O que você está vendo aí do helicóptero, Viviane? É isso mesmo, Sidney. Olha, o trânsito está complicado aqui na ponte. Estou verificando retenções da grande curva até a chegada à Praça do Pedágio, isso no sentido Niterói. O tempo de travessia já superior a 40 minutos. Quem puder, dê preferência às barcas, vai chegar com mais tranquilidade. No sentido Rio, aí sim o trânsito está fluindo normalmente, não vejo alterações. Quem está em direção ao centro de Niterói perde tempo neste momento pela Jansen de Melo até o acesso a Marquês do Paraná, seguindo pela Feliciano Sodré e Barão do Amazonas, vai cortar um excelente caminho. No sentido Itaboraí, da BR-101, trânsito fluindo sem qualquer alteração. Verifico também pistas livres na chegada a Niterói. Alameda São Boaventura, ela sim está um pouco mais intensa ali na passagem pelo Horto do Fonseca, mas o trânsito normaliza já no acesso à rodovia Amaral Peixoto, que também serve de opção para quem está tentando chegar a Niterói. Na Leroy Merlin você encontra maior variedade para construir, reformar e decorar. Tem tudo em um só lugar. Do produto à instalação, visite hoje mesmo. Já eu estou de volta aqui no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Olha, tem uma expressão antiga, até na literatura, também nos livros de religião, que dizem que Deus está nos detalhes, né? E o Maurício olhou aqui um detalhe que eu acho que vale a pena compartilhar nesse documento do Alexandre de Moraes, que fez com que determinasse a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi uma decisão decretada pelo ministro do Supremo, e é o detalhe até da letra maiúscula. Conta aí, Maurício. Chamam a atenção dois detalhes, né? Passando o olho, tô aqui, o Luiz está com o documento impresso, eu tô aqui com o documento na tela aqui, passando letra por letra. Estou aqui na página 22, que diz, na página 22 o ministro Alexandre de Moraes diz o seguinte: conforme tenho afirmado reiteradamente, a justiça é cega, mas não é tola. Ele disse essa frase durante a entrevista coletiva, pronunciamento que ele fez logo após as sanções impostas pelos Estados Unidos, né, a chamada morte financeira, a imposição da lei Magnitsky. E
e ele fez um pronunciamento, enfim, se posicionando de forma pessoal e também em nome da Suprema Corte, e pronunciou essa frase: a justiça é cega, mas não é tola. Nesse documento ele faz menção a essa frase 2 vezes, na página 22 e também na página 8. E o detalhe é que nessa página 22, em que ele faz essa menção, ele traz outras frases, traz outros posicionamentos em caixa alta, o que reforça a ênfase, a firmeza no momento em que ele faz esse anúncio, em que ele toma essa decisão. Além disso, ele diz em caixa alta aqui, em letras maiúsculas: a justiça não permitirá que um réu a faça de tola, afasta no caso a justiça, achando que ficará impune por ter poder político e econômico. A justiça, completa a frase aqui, completa o texto de Alexandre de Moraes, é igual para todos. O réu que descumpre deliberadamente as medidas cautelares pela segunda vez deve sofrer as consequências legais, completa Alexandre de Moraes. Sidney. Azedo, a situação é tensa, a situação é delicada, é uma crise que vem se arrastando, mas um país se mantém de pé quando tem as suas instituições funcionando, ainda que imperfeitas. A democracia é um regime imperfeito, né? Mas se comparado com todos os demais, tem grandes vantagens, e não vou aqui listá-las porque não é hora. A pergunta é a seguinte: quem chancela essa estabilidade nesse momento, a este ponto do campeonato que nós estamos? Olha, a única garantia que nós temos numa democracia é as instituições cumprirem com os seus compromissos com relação à Constituição. Quando assumiu a presidência da República, o Lula jurou que ia cumprir a Constituição, o presidente da Câmara e do Senado também, aliás, todos os senadores e todos os deputados, os ministros da Corte Suprema também. Essa é a garantia da democracia, é o respeito às instituições. Agora, como a gente tem uma tensão entre os poderes e questionamentos, se o Supremo invade a atribuição do Congresso ou se não invade, por exemplo, nesse episódio da tornozeleira do Doval, se o governo Lula está influenciando o judiciário ou se não está, isso tudo gera tensão, e que faz parte da democracia, desde que se resolva no âmbito das instituições. A questão que muda tudo é essa variável externa, é essa interferência direta do presidente Trump aqui no Brasil, que tem muito poder, né? Ele tem muito poder, todo mundo sabe a capacidade que os Estados Unidos têm de interferir nas crises dos países. Eles têm um serviço de inteligência muito competente, têm relações políticas seculares com os setores desses países, setores empresariais, militares. Então, essa variável aí é a variável perturbadora desse processo. Ela é uma variável incontrolável. É verdade, bastante imprevisível. Lula, não tem bastante imprevisível. Moraes, não tem ninguém que consiga controlar o Trump. Madureira. Fazer um rápido resumo do que aconteceu, do que vem acontecendo, né, no âmbito da justiça. Todos os envolvidos na tentativa de golpe de Estado estão sendo submetidos a um julgamento. A julgamento, quer dizer, primeiro houve os inquéritos, as apurações, né, se levantou provas, abriu-se os arrazoados, né, de acusação, de defesa, enfim, todo o processo. A Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal. Todo o processo legal está sendo rigorosamente cumprido. A todos os indiciados foi dado amplo direito de defesa, de argumentação de defesa. O que se vê é que, à medida em que vai se aproximando o momento do julgamento, né, em que a corte vai se manifestar sobre a culpabilidade ou não dos réus, e que a gente vê que os advogados de defesa já esgotaram os seus argumentos e tudo mais, o que se vê é um esforço da família Bolsonaro e outros associados no sentido de melar o processo, né? de através de uma intervenção externa, né? Você desmoralizar,
e colocar abaixo todo um processo jurídico que foi feito dentro dos cânones, dentro de como se tem que fazer numa democracia, um processo legal, com direito de defesa amplo e tudo mais. Então eles estão, mais uma vez, como tentaram melar as eleições, né, agora estão tentando melar o julgamento. E isso é grave. Ô Azedo, deixa eu colocar então um elemento avançando aqui em cima do raciocínio do Marcelo Madureira. Apesar de termos um elemento fortíssimo jurídico, você próprio em vários momentos do seu comentário trouxe a importância política disso tudo. Qual você acha que vai ser o próximo passo agora do presidente Lula, na noite de hoje? O próximo passo do presidente Alcolumbre, do deputado Hugo Mota? Eles vão se reunir, não vão lavar as mãos, vão passar apenas para a justiça? Qual é a sua leitura da repercussão hoje ainda? Olha, o que acontece? Tradicionalmente, na terça-feira, o presidente da Câmara e o presidente do Senado reúnem os líderes nas bancadas, nas duas casas. E mais ou menos se combina o jogo ali com relação à pauta de votação. Quer dizer, quem é o dono da pauta é o presidente da casa, o presidente da Câmara, no caso Hugo Mota, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele é que decide o que vai ser votado ou não. Mas normalmente isso é pactuado. Então... O que pode acontecer essa semana é amanhã, na reunião dos líderes, o Hugo Mota diz, não vou colocar em votação, ponto, acabou o assunto. Essa semana, pelo menos, acabou o assunto. Se o Davi Alcolumbre fizer a mesma coisa, idem, pode ter 35 assinaturas. Idem. Agora, se eles conseguirem 41 assinaturas, aí é a maioria do Senado, que tem 81 membros. Então, a situação no Senado, como o Senado tem a prerrogativa do impeachment dos ministros do Supremo e outros tribunais superiores, a tendência é que essa semana, no Senado, a coisa seja mais estressante. É verdade. Azedo, né? eu vou te pedir um favor, que é o seguinte, nós temos as nossas obrigações aqui junto com a família Tupi, a nossa parte também publicitária, apurações do jornalismo. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo e já voltaremos com as informações, com as repercussões que já temos também no mundo político. Vamos citar aqui expoentes, tanto à direita quanto à esquerda, como se pronunciaram. Vamos voltar com a Azedo. Azedo, pediria muito que você permanecesse conosco até o final do jornal. Madureira tem que falar também, ou seja, vamos para um intervalo e já voltamos. Peço a você que acompanha o Jornal da Tupi e nos dá essa liderança aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, permaneça conosco, ok? Vai valer a pena. Quando a gente voltar, temos informações novíssimas. Já. Jornal da Tupi, a notícia detalhada e bem explicada. Opa, tá aqui acompanhando a programação da rádio agora, então eu preciso falar com você sobre saúde, principalmente com você que não dorme bem à noite, acorda sem energia, tem a produtividade ao longo do dia afetada, a pessoa não produz nada. E olha só, o magnésio 5.0 contém 5 tipos de magnésios e vai ajudar você a revigorar, a ter uma noite de sono mais tranquila, né, GG? É isso, Léo. Coisa boa aí a gente poder dormir bem, acordar com aquela disposição, aquela energia. E nesse sentido, o magnésio tem tudo a ver, porque ele produz o hormônio do sono, o hormônio da noite. Você vai desacelerar. Tem, inclusive, pesquisas que falam o seguinte, né? Que quando você dorme e sonha e lembra das cores no outro dia, é porque você dormiu bem. É mesmo? É aquele sono revigorante, aquele sono para você realmente recuperar sua energia. Então, para você que quer ter foco, concentração no seu dia a dia, o magnésio é tudo de bom. Mas fora isso, gente, o magnésio ele trabalha na síntese do colágeno e elastina, ou seja, dá mais elasticidade, inclusive, para a principal artéria que liga o nosso coração, fortalecendo, prevenindo doenças cardiovasculares. Ele ajuda, inclusive, a regular a nossa pressão arterial. Então é tudo de maravilhoso. Maravilhoso, é por isso que o magnésio é considerado como um amigo do coração. Agora, além disso tudo, né, ajudar a regular o sono, ele é muito bom também para fortalecer o sistema imunológico, né, gente? Exatamente, Léo. Tem muita gente tomando antibiótico, toma uma semana, aí para de tomar, fica gripado, fica resfriado. Então, quando a gente fala de magnésio, a gente tá falando de você
blindar o seu organismo, tá? Então você vai proteger de uma forma natural o seu organismo. E para quem sofre com dores, inflamações pelo corpo, aí é tudo de maravilhoso. Gente, o magnésio ele age diretamente no foco da dor. Esse aqui é o 5.0, muito concentrado. Então você começa a tomar, passa 2 semanas, os resultados começam a aparecer. Maravilha, olha só, esse é diferenciado, você não encontra em farmácia, é direto aqui com esse telefone que o GG vai passar agora, e tem também uma promoção. O que, GG? É isso mesmo? É isso mesmo, Léo, mas só para quem ligar em 10 minutos no 0800 787 4040. Metade do preço e ganha a caixa JBL. Vai também? É presente? É presente. Opa. Ligou, você vai ganhar. JBL de presente, metade do preço, não paga frete, não paga ligação e o maior presente é aquilo que o magnésio vai fazer na sua vida todo dia. 0800 787 4040. Aproveite, ligue agora, metade do preço e ainda tem de presente uma caixa de som JBL 0800 787 4040. Magnésio 5.0 da Lírio Suplementos 0800 787 4040. Informação, esporte e emoção, tá tudo aqui. Super Rádio Tupi. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Álamo. Se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. 19h14, Viviane Costa está de volta. Estou de volta, Sidney, com informações da 24 de maio, com movimentação intensa a partir do Rocha até a altura do Engenho Novo, isso em direção ao Meier, mas tem reflexos ali pela São Francisco Xavier. Ana Nery, neste momento, apresentando melhores condições. Agora, quem está aqui pela região do Meier, em direção ao Engenho de Dentro, siga pela Lins Vasconcelos, evitando Amaro Cavalcante, tá? Com retenções desde o viaduto Castro Alves e pela Dias da Cruz. Estou observando um panorama bem semelhante da Silva Rabelo até a chegada a Souza Guiar. Já quem se desloca do Engenho de Dentro deve evitar a Borja Reis e pegando ali Arquias Cordeiro, aí sim você vai chegar com mais tranquilidade. Você pode ter até 90% de desconto na conta de luz com energia solar BV. Busque por financiamento solar BV e conquiste seu projeto. Sujeito a análise e consulte condições. Viviane Costa, direto para o Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 995118294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 995118294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia. Café reforçado. Pra semana começar! Economia todo dia é aqui. Promoções de segunda e terça. Arroz Copa Arroz, R$17,95. Feijão Nutricaldo, R$2,99. Açúcar Caravelas, R$3,95. Leite em pó Fazendas do Rio, R$11,99. Pão de forma Panko, R$6,89. A 127,90. Peito de frango, R$12,98. Mini Tigre, quilo, R$17,98. Hambúrguer Texas, R$14,98. Gleibon 500 gramas, R$4,99. Requeijão Gondan, R$6,99. Tixan, 2,2 quilos, R$19,45. Detergente ADD, R$1,89. Visite a nova loja Vargem Grande. Rede Economia. Economia é aqui. Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim Pré-Chip. Faça como a Ivete. Venha pro Tim Pré-Chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. Todo
dia tem, todo dia tem. Aniversário dos supermercados Rio Sul tá com tudo. Descontos imperdíveis que só acontecem uma vez por ano. Peito de frango quilo 11,99. Filé de frango Rivelli Jaguar ou Levo 17,99. A 100 quilo 29,99. Batata Easy Chef 18,99. Espaguete al dente Piraquê 3,99. Café Pimpinela 33,98. Papel higiênico Carinho 9,99. Sabão Tixen 19,99. Polpa Nestlé 5,99. Vem pro Rio Sul! Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento, Fundação Getúlio Vargas. A Receita Federal informou que no mês de junho, a arrecadação com o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, foi de 8 bilhões de reais, um aumento real de 39% na comparação com junho do ano passado. É importante destacar que o decreto que elevou o IOF só foi derrubado no dia 25 de junho, portanto, foram 25 dias no mês com o imposto majorado. No balanço do primeiro semestre, a arrecadação do IOF atingiu 36 bilhões 870 milhões de reais, um crescimento de 9%, que foi recorde histórico para o semestre. A maior arrecadação do IOF no primeiro semestre, 16 bilhões de reais, veio do crédito para pessoa física. Já o crédito para pessoa jurídica rendeu 8 bilhões de reais. Minuto Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento, Fundação Getúlio Vargas. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Agora sim, 19h19. Muito obrigado por sua audiência. Você que está nos acompanhando aqui nesse dia histórico muito importante em que o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o Luiz Silva, que leu o documento de cabo a rabo ali, assinalou tudo, tem mais informações. Diga, Luiz. É isso, Sidney. O ministro Alexandre de Moraes, em pelo menos 3 momentos, ele fala das negociações dos aliados de Bolsonaro ao governo dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, ele fala explicitamente que a presença de bandeiras dos Estados Unidos nas manifestações de ontem era um claro apoio às tarifas impostas ao Brasil, nas palavras dele, para coagir o Supremo Tribunal Federal. Ele fala também que apoiadores de Bolsonaro induziram e instigaram o chefe de Estado estrangeiro, Donald Trump, claro, a tomar medidas para interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial brasileiro. E fala também sobre uma publicação feita por Flávio Bolsonaro no Instagram ontem, com uma legenda de agradecimento aos Estados Unidos, em que Flávio Bolsonaro diz o seguinte, abre aspas, obrigado Estados Unidos por nos ajudar a resgatar nossa democracia. Sidney. Ô Azedo, se nós formos também ver o que se tem em cada manifestação, não é só manifestação dos chamados patriotas pró-Bolsonaro, mas qualquer manifestação, você vai achar também de tudo um pouco. Tem um cara que quer vender milho, outro lá que pede intervenção, outro, enfim, tem de todo jeito, né? Portanto, esse é um outro aspecto também importante. Eu já vou passar para o Azedo, para o comentário dele, mas o Maurício me pede aqui um tempinho só para uma informação adicional. Qual é, Maurício? A repercussão, a gente tem repercussão, a gente até pode trazer por parte, né, Sidney, a repercussão do mundo político, né? Políticos de direita e de esquerda se posicionando por meio das redes sociais. Por exemplo, o senador Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, que é um dos partidos aí da tropa de choque de Bolsonaro, ele diz o seguinte: hoje é um dia triste para mim e tenho certeza para dezenas de milhões de brasileiros. A prisão domiciliar do presidente Bolsonaro, antes mesmo do julgamento, é um fato jurídico com que ninguém pode concordar. Ainda acredito que a justiça irá prevalecer no final. O deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados, em caixa alta diz: ditadura declarada, Bolsonaro preso em casa por ordem de Moraes. O que mais falta acontecer? Tentaram matá-lo, perseguiram sua família, proibiram-no de falar, agora o trancam dentro da própria casa como um criminoso, sem crime, sem julgamento, sem defesa. Isso não é justiça, é vingança política, diz o deputado Sóstenes de Moraes. E agora o outro lado, agora para falar do outro espectro político, deputados de esquerda elogiando a ordem de Alexandre de Moraes, como por exemplo deputado Lindbergh Farias, líder do PT da Câmara, deputado pelo Rio de Janeiro. Segundo ele, a resposta do STF foi proporcional à gravidade dos atos. A deputada Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, afirmou que Bolsonaro começa a pagar por ter atentado contra a democracia. Sidney. Luiz Carlos Azedo, agora sim, seu comentário.
Olha, essa narrativa aí dos senadores e dos deputados de oposição, ela de certa forma corrobora a decisão que o Trump tomou com relação ao tarifaço, e que ele o texto começava exatamente falando dessa questão do julgamento do Bolsonaro. Há uma componente aí que não deve ser subestimada, que é a seguinte: num primeiro momento o Bolsonaro apareceu como o algoz, como o vilão que está submetendo o país a uma situação terrível, né? Agora, com essa decisão do Moraes, eles estão de certa maneira neutralizando essa impressão com o discurso de que ele é vítima de perseguição, que tentaram matá-lo, que é verdade, mas não foi um ato político dos adversários. Isso foi investigado e não foi comprovado nenhum tipo de relação do PT com isso, mas esse discurso vem e ele se vitimiza. Enfim, é uma situação de estresse político que eu acho que não tem solução de curto prazo e que pode até se agravar, porque a tendência é ele ser condenado. Muito bem, eu vou passar aqui para o Madureira. Certa vez até dizer aqui, Madureira, como é importante o papel equilibrado da imprensa na cobertura jornalística, das Forças Armadas, uma instituição tão relevante, né? Saber observar bem o que é realidade, o que é expectativa, o que é fake news, o que não é. Então é preciso também que os setores esclarecidos da sociedade brasileira tenham um papel elevado nesse momento. Mas esse não é o tema do seu comentário, não? Fica à vontade. Não, até que o meu comentário hoje tem até um pouco a ver com isso. Eu acho que a Azedo até tratou desse assunto semana passada, se não me engano. Perdão. É que o Brasil não tem um serviço de inteligência. Quer dizer, até tem, mas não funciona como deveria. Ou seja, fornecer informações, análises, principalmente sobre a comunidade internacional, ações e atividades de outros países, organizações terroristas, criminosas e até mesmo de pessoas que queiram prejudicar o Brasil, né? Se a ABINC, a Agência Brasileira de Informação, funcionasse de verdade como órgão de Estado que é e não de governo, ele poderia, por exemplo, ter previsto como seria ou como estava organizada essas manifestações no final de semana e poderia dar subsídio para a classe política, de certa forma neutralizar um pouco essas manifestações, as suas, dizendo quais as consequências que isso poderia ter ocorrido e as consequências que como ocorreram de fato, né? Mas essa nossa Agência Nacional de Informação, né, que tem até uma escola, né? Ela é uma descendente do infame SNI, né, o Serviço Nacional de Informações, que foi fundada e se dedicava a servir aos interesses só da ditadura militar. O fato é que se você tem um serviço de informação efetivo, é uma ferramenta importante, não do governo, mas do Estado, de manter a estabilidade das instituições. Fazer o seguinte, Madureira, Azedo, Luiz Silva, Maurício Bastos, já agradecendo a vocês todos pela ótima participação hoje. Nós vamos para um rápido intervalo, são 2 minutinhos só, e já voltamos. E eu vou pedir pro Azedo fazer um resumo, viu? Síntese, Azedo, porque você direto de Brasília é o mais qualificado, tá em cima aí do furacão da história. Já voltamos. Jornal da Tupi, no comando, Sidney Rezende. A diabetes é uma luta constante. A gente briga com a sobremesa, com a massa, com aquela bebidinha no happy hour. Mas sabe como resolver essa luta? Deixando sua vida mais tranquila e segura. No braço. É só colocar o Smart no braço e monitorar a sua glicemia 24 horas por dia, automaticamente, com a tecnologia Bluetooth da Med Levinson. E se preferir, pode usar na barriga também. Monitore sua glicemia com tecnologia e segurança. Seja
Smart. Isabelle Benito. A Real Pax tem carinho e respeito pelos clientes, afinal são mais de 70 anos de tradição. Seu Adir Ananias perdeu a esposa e o filho em menos de 1 ano, mas tinha a Real Pax ao seu lado. Ouça o depoimento. Eu não sabia nem o que fazer e eles fizeram tudo pra mim. Eu quero ter sempre a Real Pax junto comigo. Ligue agora ou chame no Real Zap 0800 703 0236. Planos a partir de 1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Sorteio mensal de até R$30 mil. Compra qualquer carência. Real Pax, gente cuidando. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAURJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Azedo, você tem a dificílima tarefa em apenas 50 segundos fazer a síntese aí. O que é que nos espera amanhã quando você retornar? Hoje à noite vai ser também um dia intenso na política, né, Azedo? É isso. Olha só, Cid, não existe nação sem um Estado constituído. E o que garante a existência de um Estado constituído são as suas leis, as suas instituições. O problema que essa questão está envolvendo é o seguinte: é a disputa pelo poder, pelo controle do Estado constituído. Isso tem que se dar obedecendo às regras que existem, eleição, a legislação, com relação ao funcionamento do Congresso, do Judiciário. Se essa coisa for respeitada, eu acho que a gente sai dessa. Quando chegar na eleição em 26, essa coisa se resolve. Mas tem que respeitar as regras do jogo. Você sempre sereno. Ô Luiz Carlos Azedo, muito obrigado, viu? Você que tinha uma responsabilidade de aqui conosco de fazer um comentário, 2, 3 minutos, ficou a edição inteira e eu tenho certeza que esse espírito público vai ser muito reconhecido pela família Tupi. Eu digo mesmo pro Luiz Silva também, se dedicou inteiramente, completamente fora do horário dele, mas leu o documento inteiro, assinalou tudo e vai preparar a edição muito robusta aí do jornalismo em cima desse tema. Maurício Bastos, obrigado pelo seu retorno aí, que bom que você voltou para a nossa equipe. Estamos às ordens. E Madureira com suas reflexões em cima do lance, e é difícil pra caramba, você fez com maestria. Estaremos aqui indormidos, em plantão, Sidney Rezende, Luiz e Maurício Bastos, menos eu que vou pra casa descansar. Não dormiremos, quer dizer, eles não vão dormir. Enquanto a gente tiver novidades, vamos entrar no ar em edição extraordinária. É verdade. Eu, para finalizar aqui, agradeço a Renata Victor, nossa produtora executiva, que faz sempre a diferença completamente. Diogo Brinquinho e o Anderson Almeida, o Weber Ferreira, toda a equipe aqui da Central Técnica. Realmente foi uma edição histórica hoje. Parabéns, equipe da Tupi. E vem aí o Vaguinho, o Cristiano, contamos junto. Acho que nunca o nome de um programa sintetizou tanto a nossa alegria de fazer